Nós já estamos ao vivo no Facebook da Associação Cultural José Marti, e a gente tem feito algumas lives no Instagram, e a gente falou já de economia, falou um pouco da renda emergencial, a gente vai falar sobre moradia semana que vem, e hoje a gente tem a presença mais que ilustre e honrada do Alexandre Padilha, que para nós é muito especial pela sua relação com Cuba, né? Foi a pessoa que idealizou e executou os Mais Médicos, então a gente já tem todo esse carinho especial por você. Então quero que você seja muito bem-vindo, a casa é sua sempre, e a gente está, além de estar aqui, está a Eda, que também é da José Marti, e antes de começar eu só queria dar um alô para os nossos camaradas. A José Marti, assim como todos os outros centros culturais, estabelecimentos, a gente teve que fechar, estamos em quarentena, e para isso a gente cancelou diversas atividades, que fez com que o nosso caixa desse uma apertada. A gente, além dos associados, né, a gente faz esquerdantine, faz outras atividades, então nós estamos aí precisando de um apoio de todas e todos. A gente vai lançar uma vaquinha virtual, mas a gente também tem algumas contas que quem puder colaborar vai ser muito bem-vindo aí para a gente manter a casa nesses 2 meses. Enquanto a gente não pode fazer as atividades presenciais, então a gente faz as atividades online. Então é isso, tem mais delongas. Está com você a bola, Padilha. Tudo bem, Gabi? Um abraço aí também a todos aí da José Marti. Primeiro, né, quando o pessoal falou desse ao vivo, dessa sessão de ao vivo, aí o Emerson, nosso representante aí na Baixada, também falou. Eu falei, mas vai ter esquerdantina ao vivo também ou não? Vai Era uma videoconferência? Tem que criar uma forma aí, né, de uma esquerdantina virtual, o pessoal tocar e a gente entrar, conversar um pouco. Primeiro, uma alegria. É um orgulho poder estar conversando com vocês. Eu acho que também, ao mesmo tempo, é sempre uma homenagem ao povo cubano, no meu caso particular, ao Ministério da Saúde de Cuba, aos médicos e médicas cubanos, que tanto fizeram pelo nosso país, historicamente e, sobretudo, né, com mais força, mais volume, mais intensidade no programa Mais Médicos, que nós criamos e coordenamos. E a gente assistir, né, o Bolsonaro, que é um terraplanista sanitário, ter que dar a volta, né, voltar atrás e soltar um edital buscando chamar cerca de quase 2.000 médicos cubanos que estão aqui no Brasil para ajudar no enfrentamento do coronavírus, é mais uma prova de que a Terra é redonda e o mundo dá volta, né? Então, tiveram que recuar, tanto ele quanto o seu ministro, o Mandetta, né? Tiveram que fazer esse recuo. A gente sabe que isso é apenas um passo, é muito ruim, né? A gente está com relações estremecidas com o governo cubano. Quando a gente assiste a Itália recebendo médicos e médicas cubanos para enfrentar o coronavírus, quando a gente assiste a China ter tratado mais de 1.500 pacientes com interferon 2-alfa, que é um produto da biotecnologia cubana, tem sido uma medicação que tem contribuído para o enfrentamento de alguns casos graves de coronavírus, com bom resultado, né, em pacientes graves na China. Quando a gente assiste essa solidariedade, a gente imagina, né, o quanto que o Brasil está perdendo, né? Nós perdemos quando o Bolsonaro, na prática, expulsou 9.000 médicos em dezembro de 2018, perdemos quando o Bolsonaro e o seu ministro da Saúde, no primeiro semestre de 2019, retiraram os municípios de região metropolitana, como a Baixada Santista, uma região metropolitana de São Paulo, de Campinas, do Rio de Janeiro, do país inteiro, do programa Mais Médicos, não podendo mais receber médicos do Mais Médicos, agora estão tentando voltar atrás em relação a isso, né? E estamos perdendo nesse momento agudo, a gente poderia ter parceria tão importante para ajudar o nosso povo, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Sei que está todo mundo muito preocupado e tem que ficar mesmo, né? As pessoas têm que ficar em alerta.
preocupados. A gente vive uma pandemia de grande gravidade, não é uma gripezinha, como disse o Bolsonaro, não é uma fantasia, não é uma gripe qualquer, como chegou a dizer o Mandetta em fevereiro, dia 27 de fevereiro, ele chegou a falar isso, é uma gripe qualquer, não é uma gripe qualquer. 2, 3 semanas depois ele percebeu a gravidade que nós vamos enfrentar, né? E estamos aqui para informar a nossa população, informar nosso povo, fazer uma avaliação política desse momento da crise sanitária, mas também de poder orientar, informar a nossa população sobre as grandes dificuldades que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando e devemos enfrentar nos próximos dias e próximos meses até o final do inverno. Legal. Padilha, o Bolsonaro criou uma dicotomia, saúde versus economia, como se fossem duas coisas incompatíveis, né? E a gente sabe que a saúde, ela também gera um percentual importante do nosso PIB, né? E também para a questão mais humana, a Cuba está aí, que nos mostra quanto é conciliável saúde e economia. Como que você avalia isso? Você acha que dá para a gente caminhar junto? Saúde e economia? É fundamental caminhar junto e em momentos como esse, de grandes pandemias, grandes crises sanitárias, fica mais evidente ainda para as pessoas, aquelas que não valorizam o sistema nacional público, a importância da saúde, de investir a saúde, fica ainda mais evidente para essas pessoas, né? Eu li recentemente um artigo muito interessante que avalia todas as pandemias no século XX e as primeiras do século XXI, como a pandemia da influenza em 2009 e agora a pandemia do coronavírus. O título do artigo acaba sendo o seguinte, né, que ele reconhece que as pandemias atrapalham a economia, né, geram redução da atividade econômica, mas afirma que só investindo em saúde durante as pandemias é possível se alcançar uma recuperação econômica mais rápida, né? A gente tem que aprender isso com Cuba, né? Cuba tem o setor da saúde como setor estratégico na sua economia, participação importante do PIB, produção de tecnologia, medicamentos, a própria presença dos médicos, solidariedade dos médicos pelo mundo como um todo. A saúde tem um impacto importante no PIB brasileiro, já foi maior, já chegou a ser um pouco mais de 9% na minha época do Ministério, se caiu um pouco recentemente pela própria redução da atividade econômica dos investimentos, redução dos investimentos feitos pelo governo, sobretudo depois da PEC da morte, né, da Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos na saúde, mas não tem dúvida nenhuma que nesse momento da crise sanitária a gente precisa constituir no Brasil uma verdadeira indústria de guerra pela vida. O setor industrial ele tem protocolos de como fazer a sua conversão na produção, mantendo emprego, mantendo produção em situações de guerra, né? Ele passa a produzir roupas para soldados, passa a produzir alimentos para soldados, passa a produzir material bélico, o setor automobilístico passa a produzir material os carros de infantaria. Então, o setor industrial, você pega a CNI, a Fiesp, tem protocolos de como que a indústria pode fazer essa conversão rapidamente. Nesse momento, a gente precisava de uma liderança no país, do presidente da República, que chamasse de imediato, né, o setor da indústria têxtil, que pode migrar a sua produção para a produção de máscaras que nós precisamos de milhões de máscaras. Precisamos de produção de uniformes para trabalhadores e trabalhadoras da saúde. É um absurdo um trabalhador de saúde numa pandemia como essa ter que ir para casa, trabalhar e voltar para sua casa com a sua roupa. Deveria ter uniformes para esses trabalhadores que seriam lavados no próprio hospital, reduzindo o risco de infecção de todos, né? Precisamos que essa indústria produza aventais para os trabalhadores. Precisamos que a indústria automobilística faça uma parte da conversão da sua produção para produzir peças para os ventiladores mecânicos, peças para leitos, para as macas, para as camas elétricas que existem, e que várias peças podem ser produzidas pela indústria automobilística. Precisamos que a indústria de bebidas, a indústria de derivados de petróleo, toda a indústria do álcool,
migre, faça uma conversão para produzir álcool 70, álcool gel, a mobilizar todos os alambiques do país. Não é para parar de produzir cachaça, mas uma parte da produção pode ir, né, para álcool 70. Para isso você precisa de ter uma liderança, você precisa de ter o chefe de Estado convocando esse setor, convocando o setor da indústria, oferecendo crédito onde precisa oferecer crédito, oferecendo desoneração onde precisa de desoneração e fazendo o que a gente chama da antecipação da compra. Foi isso que a China fez. A China, a partir de um certo momento que identificou a epidemia do coronavírus, o que ela fez? Ela fez uma migração da sua produção industrial. Por isso que está todo mundo indo comprar ventilador mecânico na China, porque ela mudou a sua produção na parte da indústria para ventiladores mecânicos. Estão indo comprar máscara, estão indo comprar equipamentos, estão indo comprar testes diagnósticos. Então, essa ação o Bolsonaro deveria estar fazendo nesse momento, né? Que a gente chama de uma indústria de guerra pela vida. Essa é uma ação que garante salvar vidas e garante emprego, garante renda, garante atividade econômica sendo mantida, né? A atividade econômica sem parar de funcionar. A gente precisa, né? Os trabalhadores de saúde hoje estão expostos sem equipamento de proteção, sem máscara, sem luva, sem avental, né? Tem várias pessoas que têm que trabalhar porque trabalham em serviços essenciais, gente que trabalha em supermercado, gente que trabalha em farmácia, gente que trabalha em estabelecimentos que funcionam, pessoas que trabalham nos aplicativos de entrega, aplicativo de conserto, de manutenção. Essas pessoas estão se expondo, elas precisavam ter uma ação do governo para garantir para essas pessoas o mínimo de proteção nessa sua atividade de trabalho, né? Seja acesso ao álcool gel, seja acesso a máscaras, aqui está indicado usar essas máscaras. Então, a saúde, além de cuidar da vida das pessoas, ela pode ser um grande agente econômico. E os países que fazem isso numa pandemia, além de salvar mais vidas, garantir produtos para o seu mercado interno, são países que conseguem se recuperar economicamente mais rápido. Esse é o estudo que mostra a história das pandemias no século XX e no século XXI. Infelizmente, hoje a gente não tem uma liderança no país que faça isso. O Bolsonaro faz o contrário, né? Ele gera falta de coordenação, gera disputa, gera incoordenação, botou prefeito e governador para fazer uma gincana sobre quem age mais ou não, desrespeita as medidas do Ministério da Saúde, não deixa o Ministério da Saúde andar. A gente começou, todo mundo sabe, o Ministério da Saúde sabe da epidemia do coronavírus na China desde o final do ano passado. Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde já tinha declarado uma emergência em saúde pública. De lá para cá, o Ministério não conseguiu abrir um leito de UTI, não comprou o volume que tinha que ter comprado de kits diagnósticos, não colocou os médicos mais médicos de volta. Porque também, em parte, tem uma lentidão do Ministério, acho que até eles não acreditavam na gravidade do que poderia ser a pandemia, mas, sobretudo, porque a cada fala do Bolsonaro desrespeitando o Ministério, né, faz com que o Ministério perca força na negociação. Eu imagino, gente, hoje, o Ministério da Saúde tendo que conversar com o Guedes depois da fala do Bolsonaro ontem, né, dizendo, o Mandetta dá para sair, vou demiti-lo. O Ministério fica fraquinho diante do Ministério da Economia, e os recursos não saem. O Ministério da Economia tinha que estar chamando a indústria brasileira para fazer essa conversão. Não faz porque o Bolsonaro, né, desrespeita o Ministério, cria obstáculos, né? Então, acho que nós estamos numa situação muito difícil e o Congresso está tendo que assumir um papel, né? A gente montou a comissão lá externa de combate ao coronavírus, estamos aprovando medidas. Eles falaram da renda básica emergencial, que o Bolsonaro até hoje não pagou, já podia ter pago, foi aprovado na semana passada. Essa semana nós aprovamos uma medida importante, aprovamos semana passada na Câmara, voltou para o Senado, concluindo a votação na Câmara, que é proibir exportação de máscaras, de equipamentos, porque uma parte, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, os empresários brasileiros venderam máscaras, equipamentos, insumos para o hemisfério norte, com o dólar a R$5, o dólar do Guedes a R$5, os empresários brasileiros saíram vendendo tudo, retirando, né, sem preocupação de manter abastecido o mercado interno. Por isso que saiu de R$5 uma caixa de máscara em dezembro para R$140, R$150 uma caixa de máscara. Então a gente conseguiu aprovar, o governo já devia ter feito isso, não fez, o Congresso teve que aprovar a proibição de exportação, medidas importantes que podem ajudar a enfrentar essa pandemia do coronavírus.
Eda, você quer falar alguma coisa? Não, inclusive em cima dessa reflexão, a gente olha que, na verdade, esse governo ele não tem nada de política pública, né? Porque política pública é você prever, é você pensar, é você se antecipar. E o que está acontecendo, o que a gente vê, é exatamente o contrário. A gente fica correndo atrás do rabo. Um dia uma coisa, um dia outra, e uma hora aprova uma coisa, aí aprovou, mas não sabe como executa. E aí, quer dizer, não anda, as coisas não andam. A gente hoje, eu posso estar enganada, mas a gente está discutindo situações que são óbvias, que já deveriam ter sido discutidas, já deviam estar em andamento, inclusive. Eu não sei como é que está. Inclusive, eu estava lendo um projeto seu, deputado, acho que é a PL 1316, que foi aprovada já na comissão, né, da externa de coronavírus. Eu não sei quais são os próximos passos, mas se vai direto para a sanção do presidente, mas essa questão da disponibilidade dos leitos de UTI da iniciativa privada, da rede privada, agora para o SUS, a obrigatoriedade de informação para a gente que está de fora do governo, falar, é óbvio. É óbvio que, no caso de pandemia, não dá para ter leito de rede privada, você que pagou usa, você não pagou não usa. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, a gente vê o Congresso, o Parlamento, brigando por algumas coisas que já deveriam estar aí. E isso acaba atrasando todo o processo, fora as confusões feitas pelo Executivo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses projetos que estão aí em andamento, a obrigatoriedade das 72 horas da Anvisa, né? Como está isso? Enfim. Muito bom, Eda. Assim, desde quando foi começou esse ano legislativo, né? 1º de fevereiro, ali, 1º, 3 de fevereiro, comecinho de fevereiro, nós conseguimos a aprovação que o presidente da Câmara criasse essa comissão externa de acompanhamento das ações de enfrentamento ao coronavírus. Uma comissão formada por deputados de todos os partidos, partidos do governo, partidos de oposição, tem um perfil, inclusive, busca construir as decisões mais para o consenso, então nem tudo você consegue aprovar lá, de fato. Mas essa comissão, ao ser instalada no começo de fevereiro, nós pedimos no outro dia uma reunião com o Ministério da Saúde. E foi uma reunião que ali, no começo de fevereiro, a gente tratou de 3 temas. Equipamento de proteção individual dos trabalhadores, máscara, avental, né? Com recomendação, como tinha que ser a organização disso, compra, distribuição. Leitos de UTI, preocupação que nós tínhamos na necessidade de expansão de leitos de UTI, como que ia ser a gestão desses leitos. E o terceiro tema, testagem, a necessidade de produzir naquela época, botar dinheiro na Fiocruz. A Fiocruz tinha condição de produzir 5 milhões de testes, se eles tivessem recebido dinheiro já em janeiro, fevereiro, comprar testes, organizar a compra desses testes, né? Esses 3 temas que são temas que a impressão que a gente tem, assim, é que o Ministério só começou a acordar para eles há 2 semanas atrás, né? Por exemplo, contratação de lei de UTI começou a fazer 2 semanas na prática. De máscara começou a distribuir essa semana, semana passada, nos estados, uma quantidade muito insuficiente ainda, né? E ali nós percebemos que o Congresso ia ter que assumir a gestão de várias coisas, tomada de decisão sobre questões importantes pela lentidão do governo. Um exemplo que você citou, Eda, por exemplo, isso é uma resolução que a própria Anvisa poderia ter feito, né? Que é você estabelecer um fluxo rápido dos medicamentos, testes diagnósticos, insumos, tecnologias que possam surgir no mundo do enfrentamento ao coronavírus, que elas possam ser distribuídas no Brasil antes do registro a ser feito pela Anvisa, que demora às vezes 6 meses, 1 ano. Então, é uma situação de guerra.
Esse prazo a Anvisa não estabeleceu, nós tivemos que aprovar uma lei no Congresso para isso. Estabeleceram um prazo de 72 horas. Se a Anvisa, em 72 horas, não autorizar a distribuição para que Estado, município, o próprio Ministério da Saúde ou ente privado possa comprar medicamentos, tecnologias não registradas no Brasil, kit diagnóstico, que seja para o coronavírus, se ela não fizer isso, está todo mundo autorizado a comprar. Né? Dando um prazo máximo para ela fazer, senão todo mundo tem que estar autorizado a comprar, desde que seja registrado nas agências, na agência chinesa, agência americana, agência europeia, as principais agências do mundo, para você também não comprar coisa que não tenha qualidade nenhuma. Né? Uma outra coisa que eu falei aqui, que é essa coisa da proibição da exportação. A Anvisa, desde fevereiro, a gente apontou isso, precisa fazer um controle sobre o aumento abusivo de preços de máscara, de álcool gel. A Anvisa tem instrumentos para isso, ela pode fazer intervenção econômica. Não faz, então nós tivemos que aprovar o projeto de lei para proibir exportação e criar um comitê de acompanhamento desse aumento abusivo. Né? Eu consegui aprovar, isso foi até pedido do Ministério, a gente aprovou com certa velocidade, que é um projeto de lei da minha autoria também, que facilita essa coisa do atestado médico. Né? A pessoa ficou com sinal e sintoma de gripe, tem que se afastar, só que ela tinha que ir na unidade de saúde para arrumar um atestado, ou no médico da empresa, ou num médico particular. A gente criou uma regra que até o 8º dia não precisa apresentar esse atestado. Se a partir do 8º dia continuar com sinal e sintoma, pode pegar um documento do SUS, documento do Ministério, né? E agora 2 projetos que a gente conseguiu aprovar ontem na Comissão de Coronavírus, eles têm que ir ainda para a pauta da Câmara, então pode ir para a pauta ainda na próxima semana, que são projetos fundamentais para reforçar o interesse público sobre os bens, as tecnologias, os serviços da saúde. Saúde não pode ser visto como mercadoria. Numa pandemia como essa, aí que fica mais claro, né? Não pode ter acesso só quem pode pagar, quem pode comprar. Que 2 projetos são esses? Esse é um que você falou, Eda, que hoje em dia o gestor estadual, municipal e Ministério da Saúde já tem marco legal, ele já pode estar autorizado legalmente a requerer os leitos privados de UTI se for necessário na situação de emergência pública. Você tem região que você só tem leito de UTI privado, só entra quem pode pagar e você não tem nenhum leito do SUS. Então já tem essa autorização jurídica. O meu projeto aprimora essa autorização jurídica, cria um ato de como isso tem que ser feito e cria uma coisa muito importante que nós vimos aqui na cidade de São Paulo, que foram hospitais privados que não informavam a Secretaria de Saúde sobre pacientes internados que estavam com suspeita de coronavírus, pacientes em situação grave. Então, obriga o hospital privado a informar a autoridade de saúde. Se não informar, pode recorrer à multa e reforça ainda mais a requisição pública desses leitos. E um outro projeto que é o projeto do licenciamento compulsório, ou seja, se surgir alguma tecnologia, algum medicamento, algum produto que salva vidas no coronavírus, o governo poder emitir o que a gente chama de licenciamento compulsório, ou seja, tirando o direito de patente de quem desenvolveu esse medicamento para que outros possam produzir. Imagina uma coisa, está tendo essa briga para ter máscara, para ter ventilador, para ter álcool gel, que não tem patente exclusiva nenhuma, qualquer um pode produzir, desde que esteja nas normas corretas. Imagina se alguém descobrir um medicamento que salva o coronavírus. Sabe quando vai chegar aqui no Brasil, se a gente não aplicar o licenciamento compulsório? Nunca. Esses caras vão vender para o hemisfério norte, vão vender para os Estados Unidos, vai entrar no dinheiro, não chega nunca, não só para o Brasil, como para os países emergentes, em desenvolvimento. Então, nós vamos aplicar essa regra do licenciamento compulsório. Tem alguns países que já aprovaram isso, Alemanha, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, já aprovaram essa regra do licenciamento compulsório. Israel também aprovou. Caso surja alguma tecnologia que possa ser importante, o governo poder, através de um ato seu, colocar essa patente à disposição de todos para que produtores, outros produtores, universidades públicas possam produzir o medicamento sem ter que pagar para quem é o detentor da patente. Padilha, tem umas perguntas aqui. Vamos lá. O Everton está perguntando sobre a medicação cubana, o interferon.
Então, o interferon 2-alfa, né, eu falei no início, é uma medicação que tem tido resultados muito positivos. Tem mais de 1.500 pacientes que já receberam essa medicação na China. Outros países do mundo já têm registrado essa medicação. Ela não é uma medicação que age sobre o vírus, né? Então não é uma medicação que consegue matar o vírus, mas ela reforça muito a capacidade do corpo em responder ao vírus. E teve resultado muito positivo, é uma medicação que tem sido recomendada em alguns casos graves para ser utilizado com boa resposta. Nós estamos brigando sobre isso também aqui no Brasil, porque tem uma lentidão da Anvisa em reconhecer. No momento que sancionar, né, essa lei do prazo da Anvisa, nós aprovamos na Câmara essa semana, vai para o Senado semana que vem. Vamos torcer para que aprove o mais rápido possível, queremos aprovar o mais rápido possível, sancionada pelo Presidente da República, já vai poder ser distribuída aqui no Brasil, já vão poder, os secretarias estaduais, municipais, os pais já vão poder adquirir essa medicação. Eu desconfio que o Bolsonaro fala tanto da cloroquina, da hidroxicloroquina, em parte porque o Trump falou. Então, tudo que o Trump fala, ele repete, né? Eu estou esperando a hora que ele vai repetir o mesmo discurso que o Trump fez na semana passada, que o Trump copiou uma frase do Lula. O Trump falou o seguinte, primeiro vamos salvar a vida, depois a economia. Mandou uma carta aos americanos quando reconheceu a progressão da doença do coronavírus. Os Estados Unidos já é o país com o maior número de casos do mundo de coronavírus, né? Então, eu acho que, em parte, o Bolsonaro está falando da hidroxicloroquina bastante por causa do Trump, mas, em parte, é porque ele não quer falar do interferon 2-alfa, ele não quer reconhecer nunca que tem um produto fruto da biotecnologia cubana, dos cientistas cubanos, que está sendo utilizado em vários países do mundo, foi bastante utilizado na China, com resultados bem interessantes, sobretudo em alguns pacientes graves, de ajudar a enfrentar o coronavírus nesses pacientes graves. Gabi. Legal. O Hélio Fernandes, ele está falando, por que não chamam os médicos brasileiros formados no exterior? Porque esse preconceito do Mandetta. São quase 10 mil médicos prontos para trabalhar. E o Mandetta prefere chamar os veterinários aos médicos formados no exterior. É um absurdo, né? É um absurdo. Eu tenho várias críticas ao Mandetta. É verdade que, diante do terraplanismo sanitário do Bolsonaro, ele passou até a ser defendido porque estava respeitando o conjunto de orientações técnicas do corpo técnico do Ministério da Saúde, mas essa postura, inclusive a fala de uma arrogância, de uma agressão na coletiva sobre isso, né, que ele disse o seguinte, não, esses brasileiros que voltem para os países onde eles se formaram porque estão precisando de médico lá também, ou seja, é uma fala agressiva e estão entrando em contradição atrás de contradição, né? Isso você falou, Gabi, que o nosso colega falou aí. Primeiro, falavam que os médicos cubanos e os médicos brasileiros formados no exterior não eram médicos de verdade. Só que para enfrentar a crise do coronavírus, estão aceitando trazer, os cerca de 1.800 médicos cubanos que estão vivendo aqui no Brasil, incorporando esses médicos. Antes eles eram guerrilheiros, açougueiros, agora estão aceitando, tendo que trazer esses profissionais. E apresentaram uma medida provisória ontem do governo para reduzir o período de formação dos estudantes de medicina, dos estudantes da saúde como um todo, reduzindo 75% para antecipar a formatura. Deve formar a turma, então, em junho, exatamente para que eles possam atuar como médicos e outros profissionais no enfrentamento ao coronavírus. Quando você tem milhares de jovens brasileiros que se formaram no exterior, uma parte deles já atuou no Mais Médicos, inclusive, então conhecem a realidade das comunidades, das favelas, das áreas indígenas, que são, para mim, são as 3 grandes preocupações, eu diria, sobre a progressão do coronavírus. Pode ser assustador, pode ser muito grave o que pode acontecer de propagação do coronavírus, por exemplo, nas grandes favelas das regiões metropolitanas. Você pega aí na Baixada Santista, as áreas ocupadas em morro, que pode acontecer o coronavírus nessas regiões, e nas áreas indígenas. Então, são médicos brasileiros formados no exterior que atuaram, uma parte deles já atuou no Mais Médicos e conhecem essa realidade. E outros que se formaram agora, que querem atuar. Estão impedidos de fazer a validação do diploma no Brasil, porque o governo Temer e o governo Bolsonaro não fazem o Revalida, que é o Exame Nacional de Validação, que foi criado na minha gestão
junto com quando o Haddad era ministro da Educação em 2011, eles não fazem revalida, desde 2017 não tem revalida, então esses jovens querem fazer a validação do diploma, estão impedidos de fazer isso, estão impedidos, não são chamados pelo governo para atuar nessas áreas que seriam tão importantes para atuar. A atuação deles ajudaria não só na ação emergencial do coronavírus nesse momento, mas porque são médicos que cuidam daqueles pacientes que têm doenças crônicas, então hipertensos, diabéticos, pessoas que têm doença pulmonar. Então são pessoas que, se tiverem infecção pelo coronavírus, terão risco de um quadro mais grave ainda. Então precisam ser envolvidos esses médicos brasileiros. Na Comissão do Coronavírus, a gente tem buscado aprovar indicações para o Ministério em relação a isso, estão cobrando do governo federal, é importante que essa cobrança aumente, porque senão quem vai pagar é o povo brasileiro. Sim. Eu queria puxar um pouco a sardinha para o SUS, que também está completando 30 anos, e é um programa que não tem paralelo no mundo, né, Padilha? Mas é um programa também que o Drauzio Varela acho que fala muito, ele está em construção. E agora eu acho que essa crise evidenciou o quanto a gente tem que lutar pelo SUS e quanto a PEC da morte. Agora eu acho que está muito concreto para a gente mostrar para a população do que a gente estava dizendo quando a gente foi para a rua para gritar contra essa PEC. E aí eu queria fazer um paralelo com os Estados Unidos, que é um país, sem dúvida, dos mais ricos. Eu vi um dado, não sei se está muito desatualizado, mas que eles já investiram 17% do PIB em saúde, né? Privada, a gente sabe. E, no entanto, eles têm 1/3 da população da China e eles já ultrapassaram o número de mortes da China. O Trump dá uns números bem assustadores, ele acha que pode chegar a 100 mil, mais de 100 mil mortes. Né? Então, como pode um país tão rico, com tanta tecnologia, com tanta ciência, e tão frágil diante de uma epidemia que a gente já sabia desde janeiro, né? Que o mundo teve um tempo para se preparar, e aí como que pode isso, fazendo aí um contraponto com a saúde cubana, com o SUS brasileiro? Ô Gabi, né? Outro dia eu estava com o Suplicy fazendo um ao vivo desse também, né? A gente virou, todo mundo faz ao vivo todo dia, e eu falei, Suplicy, você já tem 79 anos, tem que ficar em casa mesmo, não sai daí dia nenhum, né? E eu falava o seguinte, Suplicy, o mundo está reconhecendo que não dá para enfrentar o coronavírus sem a renda básica e cidadania e sem o sistema público de saúde, sem o SUS, né? Acho que esses dão 2 reconhecimentos do mundo. O próprio Estados Unidos teve que criar uma renda básica e cidadania nesse momento, né? O Trump criou essa renda básica e cidadania. E a explosão de casos nos Estados Unidos, a explosão de mortes, é uma revelação clara, né, do quanto que a ausência no sistema público de saúde é mortal, né? É só comparar exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos com o que está acontecendo em Cuba, né? Em Cuba, até agora, os casos notificados são casos de turistas italianos, né? Não teve propagação de casos. Eu vi uma imagem ontem chocante nos Estados Unidos, que é a imagem em Los Angeles, né? De um estacionamento aberto, né? Então tem lá os lugares que vaga para carro, né? Pintado ali a área, 1,5 m quadrado, ali para 1,5 m por 2 metros, por 2,5 m para cada carro, e ocupado por pessoas que são pessoas que vivem em situação de rua. Então eles fizeram isolamento social das pessoas que vivem em situação de rua em estacionamentos abertos, cada um deitado num quadrado. Quando você vai ver em Nova York, em Los Angeles, devem ter hotéis luxuosos vazios, contra a redução do turismo, contra a redução de viagens, ou seja, escancara, né, as contradições desse modelo capitalista dos Estados Unidos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o mundo percebe com a pandemia como essa, né, primeiro que você precisa valorizar os mecanismos multilaterais de coordenação. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, todas as agências, a cooperação entre os países. A gente não enfrenta pandemias no mundo moderno sem cooperação e solidariedade entre os países. Então, o que Cuba está fazendo, ele mandar médicos, mandar tecnologia, uma demonstração disso, sem trocar informações entre os países, sem cooperação, você não consegue enfrentar uma situação como essa. Segundo, você precisa de sistemas nacionais públicos, porque o direito à saúde não pode ser algo que se compre.
não pode ser uma mercadoria. O que nós estamos vivendo dessa situação, do acesso a leitos de UTI, do valor do preço de kit diagnóstico, do valor do preço de máscara, dos Estados Unidos de uma hora para outra comprar tudo do mundo inteiro e nada sobrar para os outros países, é uma grande demonstração disso. Né? Você não pode transformar a saúde em algo que seja uma mercadoria a ser vendida ou ser comprada por alguém. Tem que ser um direito. Né? O que pode ser comprado ou vendido são coisas não essenciais para a vida humana. Então, se a pessoa quer estar num hospital que tem um determinado padrão de hotelaria, tudo bem que ela compre por isso, mas o direito a estar no hospital, a ser cuidado, tem que ser um direito. Né? E que mostra que os países que não têm sistemas nacionais públicos sólidos, eles gastam mais, como é o caso dos Estados Unidos, e tem indicadores piores na área da saúde. É só ver o que os Estados Unidos gastam, o que Cuba gasta, os indicadores. Não é à toa que Cuba é o primeiro país da América Latina a ter acabado com a transmissão do HIV da mãe para o bebê, né? Tem taxas de mortalidade infantil mais reduzidas. Né? Você compara indicadores, por exemplo, dos latinos que estão nos Estados Unidos com a população cubana, os indicadores de saúde de Cuba são infinitamente superiores, gastando menos, né? Porque a saúde é um direito, não é uma mercadoria. As pessoas não veem a saúde como uma forma de aferir lucro. Né? Eu acho que essa pandemia está mostrando claramente isso. E mostra outra coisa, né? Mostra a importância do Sistema Nacional Público, não só no atendimento à pessoa, não só no acesso à UTI, ao atendimento, ao kit diagnóstico, mas também do papel da vigilância que um serviço público faz. Né? Por exemplo, essa vigilância nos mercados, falando, né, os produtos de compra que você vai lá comprar para comer, a vigilância sanitária, para a vigilância sanitária nos restaurantes, a vigilância sanitária no mundo, no meio ambiente, né, a importância disso em evitar problemas de saúde, evitar situações agressivas à saúde. Né? A China aprimorou muito a sua vigilância de 2003 para 2019, tanto é que eles conseguiram uma resposta mais rápida em 2019 sobre o coronavírus do que eles conseguiram em 2003 em relação à SARS, mas eles reconhecem que eles precisam fortalecer o seu sistema público, sobretudo na vigilância, para poder dar conta de reduzir o risco de epidemias como essa. Né? E eu torço para que os Estados Unidos aprendam e que o povo brasileiro aprenda. Né? Para a gente ter um SUS forte, a gente precisa de ter financiamento para o SUS. Só para vocês terem ideia, Gabi e Edra, desde quando teve a emenda constitucional 95, que congelou os recursos da saúde, a gente praticamente não ampliou novos leitos de UTI. Quando começou a pandemia de influenza em 2009, a gente tinha mais ou menos 8 mil leitos de UTI no SUS. Hoje nós temos 22.500 leitos de UTI no SUS. Pouco mais de 12 mil foram feitos entre 2009 e 2015. Segundo o governo Lula, na nossa gestão no Ministério da Saúde e na metade da gestão do segundo governo da presidenta Dilma. Depois da emenda constitucional 95, quase não se abriu um novo leito de UTI no país, porque ela congelou os investimentos. Então a gente acredita e luta para isso, que essa pandemia também abra, né, a cabeça do conjunto da sociedade brasileira, que a gente precisa taxar os mais ricos, taxar os bilionários, impor sobre grandes fortunas para a gente poder financiar o Sistema Único de Saúde. Fala, Gabi. Não queria te falar isso. Não, na verdade, o que a gente percebe é que essa pandemia está colocando em xeque uma série de coisas do sistema capitalista, coisas porque parece incrível, né? Tudo que há um ano atrás a sociedade ia nas ruas brigar, abaixo o SUS, né? Agora é o contrário. Então isso mostra o quão é importante a gente ter esse Estado mais presente antes de se ter as coisas, né? Porque num momento como agora de emergência, você fica batendo cabeça, você não tem as infraestruturas que já podiam estar montadas e que muitas estavam montadas e foram desmontadas. Uma outra coisa que eu penso muito, que escancarou também,
é a necessidade do investimento na pesquisa, na formação, né? Eu estava vendo o Roda Viva, que teve esse cientista que estava falando, o Atílio, e ele citou que um dos pesquisadores mais capacitados no Brasil, que poderiam, da USP, que poderiam estar nos ajudando agora na pesquisa, na busca de como melhor conhecer esse vírus, como ele se comporta. Esse cara teve a pesquisa dele interrompida com o corte pela bolsa. A bolsa dele foi cortada. Quer dizer, é um absurdo. Eu estava lendo, inclusive, também na sua página do Face, Padilha, sobre o Inspire, né, que é esse pessoal da Politécnica da USP, que conseguiu fazer um respirador, claro que é um respirador em situações mais emergentes, mas é um respirador que custa 15 vezes menos, que fica pronto em menos de 2 horas, que, enfim. Agora, o que me deu uma vontade, eu li com uma super alegria, né? Embora no final da matéria já fala que precisa esperar a homologação, não sei se é homologação, mas autorização da Anvisa, o que já assusta a gente um pouco, mas principalmente eles tiveram que fazer uma vaquinha virtual para poder bancar essa pesquisa. Quer dizer, como está a nossa pesquisa? Em que situação nós estamos? A gente talvez já pudesse estar mais adiantado com uma série de coisas e aplicando, e que não podemos porque os nossos pesquisadores estão perdendo suas bolsas, porque não tem investimento, porque precisa de vaquinha virtual. Queria que você comentasse um pouco da importância da saúde atrelada à pesquisa. Olha, assim, né? Primeiro deu um orgulho danado, não só essas iniciativas, né, para ventilador mecânico. Tem muitas iniciativas que são dos institutos federais. Hoje eu recebi, por exemplo, o pessoal do Instituto Federal Público de São Paulo, né, que foram institutos que se expandiram durante os governos Lula e Dilma, se colocando à disposição para a produção de máscaras com as impressoras, de conserto de ventiladores mecânicos, manutenção técnica desses ventiladores, né? Essas impressoras 3D que fazem a máscara assim, numa velocidade enorme, né? Deu muito orgulho também, né, o fato de 2 pesquisadoras, uma do Instituto de Medicina Tropical da USP, outra do Instituto Adolfo Lutz, 2 mulheres negras, terem sido as primeiras a sequenciar o genoma, né, do primeiro caso de coronavírus no Brasil em 48 horas. A Itália nem tinha sequenciado ainda, já tinha 4 semanas de casos na Itália, não tinham sequenciado ainda. O Brasil em 48 horas sequenciou, e que nos ajuda, inclusive, a entender melhor de onde vem o vírus, como que chegou aqui no Brasil, possibilidades dele ter algum tipo de mutação, né? A pesquisa é decisiva, e a saúde é um grande campo para pesquisa, né? Para vocês terem ideia, assim, o setor que mais publica, né, que mais pesquisa no Brasil é o setor da saúde. Tem o maior volume de publicações, de pedidos de patente reconhecidas como inovações tecnológicas, né? O investimento da saúde como campo de inovação tecnológica é algo muito próximo. Cuba é um exemplo disso, né? Cuba desenvolveu um grande instituto de biotecnologia. Ele foi construído, inclusive, como último recurso, né? Eu soube, em umas visitas a Cuba, meu colega, ministro da Saúde, na época que me informou isso, né? Foi o último recurso do último convênio da União Soviética com Cuba, lá no final dos anos 80. Fidel decidiu que esse recurso deveria ser destinado à construção desse grande instituto de biotecnologia. Fidel estava olhando muito à frente naquele momento, porque os medicamentos biológicos eles passaram a ser a grande vanguarda dos tratamentos para câncer, para doenças reumatoides, para descoberta de vacinas, inclusive para testagens, a partir do começo aí do século XXI. Assim. Então, o Fidel olhou
mais de 20 anos antes, o papel que os medicamentos biológicos teriam na saúde no mundo como um todo. E esse investimento em tecnologia é decisivo para a saúde e para a segurança nacional. Eu acho que a pandemia também mostra a coisa que a gente sempre dizia, a importância da saúde é ajudar a aumentar a produção nacional, a inovação tecnológica aqui no Brasil, o desenvolvimento da pesquisa aqui no Brasil, porque isso é um componente importante para a segurança nacional. E a pandemia está mostrando isso, né? Se a gente produz equipamentos aqui, produz testes, diagnósticos aqui, produz insumos para a proteção dos trabalhadores, se você tem uma indústria associada à inovação tecnológica que produz isso aqui no Brasil, né, esses respiradores que os pesquisadores da USP conseguem desenvolver, se estiver associado à indústria que possa produzir isso em larga escala, se produz isso aqui no Brasil, você fica mais soberano, com mais segurança, inclusive, a situações como essa que nós estamos vivendo. Né, do poder do dinheiro dos Estados Unidos, do poder do dinheiro do hemisfério norte, do dólar a R$5 do Guedes, ter migrado tudo que for de produção para outros países, a gente não conseguiu obter. Né? Por isso também essa coisa do licenciamento compulsório, do projeto de lei sobre isso, eu tenho certeza absoluta, se surgir hoje uma vacina, um medicamento que tiver sobre patente, vamos ter muita dificuldade de ter acesso a ele, como a gente tem dificuldade de ter acesso a medicamentos inovadores para hepatite, como nós tivemos por muito tempo dificuldade de ter acesso a medicamentos inovadores para AIDS, a medicamentos inovadores para o câncer, nós temos muita dificuldade de ter acesso, porque os custos dessa patente são elevadíssimos, porque a indústria que faz isso, né, bancou a pesquisa na matriz, lá no exterior, depois quer aferir muito lucro sobre isso. Por isso a importância da pesquisa ser permanente, do investimento em pesquisa, como você falou. Isso, além de desenvolver ciência, tecnologia, renda, emprego para os nossos pesquisadores, tem um componente de segurança nacional do país, soberania nacional do país, fundamental. Em pandemias como essa, a gente percebe isso. Né? O Brasil, por exemplo, desenvolveu a vacina da febre amarela. A gente exporta a vacina de febre amarela para o mundo. Né? Quando está no Ministério, a gente passou a exportar. Isso dá um componente de segurança para o Brasil importante. Né? A gente, a partir de 2010, 2011, passamos a produzir a vacina para a influenza. Então, se parar o produtor mundial de ofertar, a gente tem condições de produzir e garantir para o nosso país. Né? Componentes como esse que você falou, quando se interrompe projetos de pesquisa do genoma, de virais, que podem interromper o desenvolvimento para identificar o coronavírus, desenvolvimento de testes diagnósticos. Né? Nós conhecemos a realidade, aí, por exemplo, do professor da Federal da Bahia, que desenvolveu um teste diagnóstico para o coronavírus. Chegou uma hora que ele não tinha condições de continuar, ele falou, porque não recebe nenhum recurso, cortou CNPq, cortou CAPES, cortaram o dinheiro da universidade, chegou uma hora que ele não dá conta sozinho de continuar mais a desenvolver, como o Átila citou nesse exemplo aí, também nesse Roda Viva, ou seja, né, o investimento em pesquisa também fica muito claro o quanto que é importante para a soberania no país em situações críticas como essa de uma pandemia como o coronavírus. Inclusive, o Átila tem um vídeo anterior dele que ele já falava, ele falou que já tinham estudos de uma possível gripe mais agressiva. E aí a gente teve agora, no começo de fevereiro, uma grande chuva em São Paulo, que alagou tudo. A gente teve aqui em Santos faz um mês. E eu li algumas pessoas que falam o seguinte, isso vai ser um novo normal, grandes chuvas, grandes secas. E esses vírus agressivos, você acha que isso vai ser um novo normal aí do nosso tempo? Você acha que a gente vai estar, a partir de agora, mais suscetível a essas gripes agressivas? Não, com certeza, assim, né? Primeiro tem um fenômeno que é essa facilidade de circulação do ser humano no mundo. Né? Então, você circula com uma facilidade enorme que você não tinha há décadas, sobretudo os séculos anteriores. Né? Então, você rapidamente, você circula, você entra várias entradas, né? Citar o exemplo do Brasil, quer dizer, durante um tempo, toda a vigilância sanitária do Brasil estava orientada para uma pessoa que viesse da China, e certamente, possivelmente, o vírus entrou no Brasil. O primeiro caso confirmado era pela Itália,
Agora nós temos uma informação de um caso também confirmado anterior, né, no final de janeiro, não se sabe ainda de onde viria, mas certamente pode ter entrado de vários países, porque tem uma circulação de mercadoria. No caso do coronavírus, é a transmissão de pessoa para pessoa. Mas nós temos doenças que a transmissão pode passar pela mercadoria, por um alimento, né, por exemplo, o mosquito do Aedes aegypti vai por pneu, vai em cargas, vai em navios, fica durante muito tempo viável, né, podendo se expandir de um país para o outro. Então, nós temos um risco cada vez maior dessas grandes pandemias, né, tanto de epidemias regionais quanto pandemias. Não é à toa, né? Vamos pegar 2009, 2019, 10 anos. Em 10 anos, nós estamos tendo 2 grandes pandemias gripais no mundo, né? Isso é... Você pensar que durante o século XX inteiro, nós tivemos uma gripe espanhola muito forte, depois não tivemos... Depois a pandemia importante que teve no mundo foi do HIV, né? No final, aí, dos anos 80, foi tratado como pandemia nos anos 80. Nós temos... em 10 anos, 2 grandes pandemias gripais no mundo, que levam à morte de um grande número de pessoas. O coronavírus, mais preocupante ainda. Isso mostra, primeiro, esse contato da migração, da circulação das mercadorias, das pessoas, né? Segundo, o contato do ser humano com o meio ambiente, né? Aumentou muito, né? Por exemplo, todo mundo acredita, não está definido ainda, mas o mais provável que o coronavírus, o contato dele com o ser humano, tenha vindo de comer alimentos de alguns animais. Uma coisa é quando isso acontece numa realidade rural, esparsa. Outra coisa é quando você transporta isso para uma realidade urbana na cidade com 12 milhões de habitantes, como Wuhan, e tem o tamanho da população da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, uma coisa é quando você tem esse contato do ser humano com o animal, com o vírus deles, de forma esparsa, uma família aqui, outra família ali, sem grande disseminação. Outra coisa é quando isso acontece numa grande aglomeração urbana. Então, esse contato do ser humano, de grandes aglomerações urbanas com áreas do meio ambiente, esse avanço cada vez maior, é produtor de novas doenças, né? O coronavírus é a expressão disso, a SARS na China em 2003 é a expressão disso, a febre do Nilo que pegou bastante os Estados Unidos é outra expressão disso, ou seja, as febres maculosas, né, também nos Estados Unidos, a expressão disso, essa agressão, essa invasão do ser humano em ambientes e, sobretudo, com essa aglomeração urbana, aumenta muito o risco de grandes pandemias, por isso a importância dos sistemas nacionais públicos, né? Só sistemas nacionais públicos que não estão organizados visando lucro, organizados visando direito, fazem vigilância, podem reduzir o risco dessas pandemias no mundo. Eda, deixa eu ler uma pergunta aqui. Padilha, tem muito comentário de médicos formados no exterior. Eu acho que nós vamos ter que fazer aí uma campanha, vamos ter que discutir melhor isso, bastante gente comentando, tem uma pessoa, inclusive, desculpa, eu esqueci o nome, que falou que são esses médicos que estão nas UBSs. Então, é importante a gente realmente olhar com isso com atenção e carinho. Gente falando da ciência, e a ciência e a imprensa tão atacadas são agora o que estão nos salvando, né? A ciência e a imprensa no sentido da comunicação. E aí o Nilson perguntou qual a sua opinião se quando a pandemia passar, as pessoas deverão reinventar em relação ao consumo globalizado, a maneira como o ser humano interage com o meio ambiente, etc. Eu acho que essa é a nossa grande expectativa, né? Foi muito, para mim particularmente, acho que para todo mundo que viu essa imagem, né, uma coisa meio chocante, dos canais de Veneza, a entrada de peixes, até golfinhos aparecendo nos canais de Veneza, que mostram, né, que a intensidade de pessoas utilizando os canais, né, o que aumenta de esgotamento sanitário, de poluição para os canais, a mobilização, né, a própria movimentação das gôndolas, né, dos barcos, das embarcações, geram, né, um impacto sobre o meio ambiente que, quando para tudo isso, volta a ter coisa que não existia lá, né? Que não existia mais lá. Então, peixes, golfinhos, as imagens impressionantes, né? Essas imagens, por exemplo, da própria China, né,
quando teve a ação da quarentena, de que essa redução da atividade econômica significou uma redução do aquecimento climático, das emissões de luz de energia, né? Essa história também da solidariedade, né, Gabi? Assim, o esforço da solidariedade entre as pessoas. Eu estou mobilizando muito, usando até o mandato para isso, para a gente mobilizar, por exemplo, a comunidades de comitês populares nas favelas, nas comunidades, as pessoas buscando ajudar os idosos, né? Até no prédio aqui de casa, os vizinhos colocaram ali no elevador assim, um recadinho para os idosos no prédio: contem conosco, né? Cada um colocando a disposição para ir na farmácia, para ir no supermercado, para ir na feira. Então, acho que o espírito da solidariedade entre nós também é muito importante, e o espírito da cooperação entre os países, né? Eu torço, vou lutar para isso, que passada essa pandemia, né, que surja um espírito, primeiro, de valorização do Estado, que eu acho que isso vai ser muito forte, de valorização do público, dos sistemas nacionais públicos, de enfrentamento da desigualdade. A pandemia aprofunda a desigualdade. No Brasil isso é escancarado, né? A primeira geração de casos são pessoas de classe média alta ou classe alta que tinham viajado para a Europa. A segunda geração imediata, as primeiras mortes são dos seus empregados domésticos. É o porteiro de um, foi empregada doméstica no Rio de outro, né? Então, escancarar esse tema da desigualdade e um mundo mais solidário, né? E na geopolítica mundial, é precoce para dizer isso, mas tudo indica que a China vai dar mais alguns passos no sentido de um papel diferente na geopolítica mundial, até porque as mensagens chinesas são diferentes das dos americanos, por exemplo, né? Aquela caixa, não sei se vocês viram, né? A caixa, milhares de caixas enviadas pela China de máscaras para os italianos, né? Num ato de solidariedade, tinha uma frase muito bonita que falava: nós somos ondas do mesmo mar, somos folhas da mesma árvore, somos flores do mesmo jardim. Então, eu acho que existe uma liderança mundial que pode emergir depois dessa pandemia muito grave, com a postura de maior cooperação e solidariedade, diferente da postura bélica do Trump, dos Estados Unidos, né? Então, eu torço, vamos lutar para que o mundo seja melhor, né? Depois dessa guerra. Não foi uma terceira. O mundo foi melhor depois da Segunda Guerra Mundial, né? Saiu polarizado, teve a Guerra Fria, tem várias coisas, mas ele sai com a conquista do estado de bem-estar social, sobretudo na Europa, o esforço por manutenção da democracia, do enfrentamento do nazismo, né? Sai a Declaração de Direitos Humanos, sai a ONU como mecanismo de cooperação, né? Então ele é melhor do que até a Segunda Guerra Mundial. Tomara que a gente não tenha que passar por uma Terceira Guerra Mundial. Quem sabe a nossa guerra é essa, né? A guerra pela vida, e daqui sai um mundo diferente, mais solidário, e revendo, né, fortemente o quanto que esse modelo atual de consumo e do capitalismo é tão agressivo para o meio ambiente. Eda? Olha, eu não tenho o que falar. O que eu mais quero é esse mundo que o Padilha acabou de descrever. Eu sonho com isso. A gente sonha e luta, né? À medida que a gente constrói uma casa de solidariedade a Cuba, de solidariedade ao povo cubano, aos valores da Revolução Cubana, um povo que há 60 anos, né, luta para consolidar um novo sistema no mundo, luta aí contra os poderosos. Então, a gente, além de acreditar, a gente também faz, né, faz a nossa parte, como nós, como Padilha e todos os companheiros e companheiras que participam da José Marti. Padilha, você acha que o Mandetta resiste? Hoje eu vi matéria que o Mandetta quer sair, mas não quer pedir demissão. O Bozo pediu para ele ter humildade. Eu imagino, do que eu conheço dele, ele vai ter uma postura de não pedir renúncia, né? Quem teria que ter um ato de retirá-lo do ministério seria o próprio Bolsonaro, né? Cada um escolhe a quem quer servir também, né, Gabi?
entendeu? Eu acho que ele também está passando as agruras das suas escolhas. Ninguém pode dizer que não conhecia o que é Bolsonaro, né? Aliás, outro dia eu estava dando uma entrevista para uma emissora espanhola e eles perguntando muito isso, mas o Bolsonaro vai continuar defendendo, né, depois dessas evidências, o que a Espanha, o que a Itália, o que o Reino Unido passou, o que os Estados Unidos passou. Eu falei para eles, gente, mas o Bolsonaro nunca teve compromisso com a vida, né? Desde o começo, alguém que defende a tortura do jeito que ele defende, né? Alguém que defende a liberação de armas, alguém que defende acabar com a cadeirinha de proteção da criança no carro, né? Alguém que tem laços com a milícia, né? Alguém que destruiu mais médios do jeito que destruiu, não tem a menor preocupação com a vida das pessoas, né? Então, o Mandetta sabe a quem está servindo, sabia quem estava servindo, né? E eu diria que está passando as agruras de quem está servindo a quem serve, né? Eu tenho dito que nesse terraplanismo do sanitário temos que defender a equipe técnica do Ministério da Saúde, as posições técnicas, aquilo que o Mandetta sustenta, as posições técnicas e recomendações da Organização Mundial de Saúde, e precisamos, ao mesmo tempo, cobrar ações efetivas, né? Cobrar como o pessoal está cobrando, acho que tem que fazer uma grande campanha mesmo, né? O Ministério da Saúde chame os médicos brasileiros formados no exterior, são milhares de médicos, alguns já tiveram experiência de atuar pelo Mais Médicos aqui no Brasil, conhecem a realidade da saúde indígena, conhecem a realidade das favelas, das unidades de base de saúde, né? Chame os médicos cubanos que estão aqui no Brasil o mais rápido possível. Tinha que ter humildade, inclusive, Gabi, ele de chamar, fazer uma conversa com Cuba, mas esperar demais dele, mas tinha que ter humildade. Bolsonaro pediu humildade para o Mandetta, o Bolsonaro tinha que ter humildade de chegar para conversar com o Cuba e falar o seguinte, vamos refazer o convênio, vamos trazer médicos para cá, num momento como esse, quero usar o ITF-1/2-alfa aqui, né? Eu acho que nós estamos numa situação bastante difícil, sobretudo por conta disso, porque a gente tem um presidente da República que, ao invés de liderar esse momento, o enfrentamento dessa guerra, ele bota mais guerra na guerra, né? Gera mais disputa e mais falta de coordenação. Sim. Mas nós vamos... E nós, diante dessa conjuntura, ainda temos que defender o Mandetta. Faz parte. Faz parte. A gente tem muito medo, né? Se sai o Mandetta, ele, com todas as discordâncias, ele ainda é um técnico e pode ser pior, pode vir um terraplanista de verdade. General. Sim, provavelmente. E significa uma vitória do Bolsonaro dessa visão sobre a visão do Ministério da Saúde. Eu acho que seria muito ruim a saída dele, ou uma demissão dele, acho que seria muito ruim e quebraria de vez a capacidade de resposta do SUS, do setor da saúde, ao coronavírus nesse momento no Brasil. Sim. Padilha, queria agradecer. Eu acho que essa conversa não se encerra, porque a gente vai ter mais um período ainda, tanto de quarentena quanto do vírus, e as coisas mudam muito rápido. Então, quem sabe a gente volta a conversar e fazer daqui a um mês para a gente analisar como é que está a situação. Muito obrigada a todo mundo que seguiu a gente, que mandou mensagens, perguntas, e a gente, semana que vem, continuamos com as lives. É uma maneira da gente estar na luta, a gente tem que estar discutindo, tem que estar conversando, para quando a gente puder sair à rua, a gente está aí afinado, tá bom? Muito bom, viu, Gabi? Obrigado, Eda, e vamos fazer a disposição. Quando o Emerson mandou a mensagem, vai ser, para mim é prioridade absoluta. Então, mandar um abraço aí para o Emerson, deve estar nos acompanhando. Né? E vamos ver se a gente faz uma esquerdantina virtual aí. Fala para o Arlindão. Arlindão, vem tocar aqui. Tocar para a gente aí, viu? A gente só se encontra para falar de política, né? Vamos escutar uma música. Isso aí. Um abraço, viu, gente? Até na luta, viu? Um abraço. Tchau.